Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre escadas, como calcular as dimensões dos degraus conforme a NBR 9050 de 2020, quais são os elementos a serem observados. Então fiquem firmes aí até o final deste vídeo, não deixem de clicar no gostei, no sininho e também compartilhar com o síndico do seu prédio e com aquele seu amigo arquiteto que não quer considerar a aplicação das leis e normas técnicas de acessibilidade em seus projetos de arquitetura. Solta a vinheta! Para quem ainda não me conhece, eu sou o arquiteto Leonardo Santos e trabalho exclusivamente com acessibilidade há mais de 15 anos, o que me tornou um especialista e um apaixonado pelo assunto. Meu objetivo neste canal é apresentar de maneira simples o tema acessibilidade, para que não só os arquitetos e engenheiros melhorem o entendimento sobre o assunto, mas também informar aos amigos síndicos, lojistas, administradores e gestores de edificações de uso público e de uso coletivo a implantar os requisitos das leis e normas técnicas de acessibilidade. Fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou um jovem senhor, sou calvo, né? Tenho um pouquinho de cabelo aqui na lateralzinha que restou do meu cabelo. Eu tenho um óculos preto com armação bem fininha. Não estou usando barba, estou usando um terno preto com uma camisa branca com umas listrinhas cinzas, né? Eu estou sentado numa cadeira com espaldar médio, né? Na cor preta, uma parede branca no fundo com os quadros com o tema automotivo. Do meu lado direito aqui, eu tenho um carrinho vermelho conversível, que é um Dodge Viper. Eu tenho uma escala humana. E do lado esquerdo aqui, eu tenho a minha cafeteira. Antes de falarmos sobre o projeto em si, vamos refletir um ponto de vista. A escada é uma barreira arquitetônica? Essa é uma resposta difícil de responder, pois, dependendo do que eu falar aqui, eu posso cair em contradição. Mas vamos a um testemunho. Por esses dias, eu presenciei uma cena onde uma pessoa que tinha a opção de subir uma rampa preferiu a escada. A pessoa estava utilizando um andador e talvez para ela a escada fosse a opção mais adequada naquele momento, pois dependendo do tipo de comprometimento físico, o esforço para subir 3 degraus pode ser menor do que se deslocar por toda a extensão da rampa. Lembrando sempre, a acessibilidade é apoiada em 3 pilares fundamentais: autonomia, conforto e segurança. Pois bem, então é importante para responder essa pergunta buscar a referência na norma para que possa ser fundamentada. Então vamos lá. O item 6.3 da NBR 9050/2020, que trata da circulação, pisos, abre aspas, a circulação pode ser horizontal e vertical, e pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamento eletromecânico, sendo considerada acessível quando atender no mínimo 2 formas de deslocamento vertical. Nesse sentido, podemos entender então que tanto uma rampa como uma escada podem ser acessíveis. No item 6.7, que trata dos degraus e escadas fixas em rota acessível, quando houver degraus ou escadas em rotas acessíveis, estes devem estar associados à rampa ou equipamento eletromecânico de transporte vertical. E deve-se dar preferência sempre à rampa, mas a escada, ainda assim, ela também pode ser uma rota acessível. Então, pessoal, dando continuidade aqui na nossa aula falando sobre escadas, né? As características dos pisos e espelhos. Nas rotas acessíveis, não pode ser utilizado degraus em escadas fixas com espelhos vazados. Quando houver bossel ou espelho inclinado, a projeção da aresta pode avançar no máximo 1,5 cm sobre o piso abaixo, conforme a figura 74. Então, a gente tem aqui, pessoal, 2 situações, né? A situação A com o bossel e a situação B com o espelho inclinado.
Então você consegue perceber aqui que tanto o bossel quanto a projeção da sua quina do espelho inclinado não pode ser maior que 1,5 cm, né? Onde a gente tem aqui a letra E, a altura do degrau, que nós chamamos de espelho, e o P, a largura do degrau, que nós chamamos de piso, tá bom? Como calcular as dimensões dos degraus conforme a NBR 9050 de 2020? Uma sequência de 3 degraus ou mais é considerada escada. As dimensões dos pisos e espelhos devem ser constantes em toda a escada ou degraus isolados. Para o dimensionamento deve ser atendida às seguintes condições. A. Uma formulazinha, né, pessoal? Onde P mais 2E, né, que seria o piso, mais 2 vezes o espelho, tem que ficar entre 0,63 e 0,65. O B, falando que os pisos, né, tem que variar com a sua medida menor de 28 e não ultrapassar 32 centímetros. E C, os espelhos, a dimensão menor é de 16 e a maior tem que ser menor ou igual a 18 centímetros. A largura da escada deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, conforme a ABNT NBR 9077. A largura mínima da escada em rota acessível é de 1,20 e elas devem dispor guia de balizamento conforme item 6.6.3 da NBR 9050. Então, estou preparando aqui um exemplo para vocês, né? E estamos usando a referência aqui onde o piso é 28 centímetros, né? 0,28, e E, que é o espelho, de 0,18, né? Que dá 18 centímetros, tá bom? Então vamos lá. Aplicando a fórmula aqui, onde P é piso e 2 vezes o E, né? Que são 2 vezes o espelho, vai ser igual ao valor buscado, né? E aí a gente tem aqui aplicando as variáveis, nós temos aqui 0,28 mais 2 vezes o espelho, que é 18 centímetros, né? E aí nós temos aqui, depois da expressão resolvida, nós temos aqui o valor de 0,64, que fica justamente entre 0,63 e 0,65. Então, em construções novas, o primeiro e último degrau de um lance de escada deve estar no mínimo 30 centímetros da área de circulação adjacente e devem estar sinalizados de acordo com o disposto na seção 5. Sim, nós vamos depois, quando formos falar dos corrimãos e formos falar também das escadas enclausuradas, né, escadas de emergência, nós vamos decorrer um pouquinho sobre esse assunto aí, desses espaços de 30 centímetros, tá bom? A inclinação transversal dos degraus não pode exceder a 1% em escadas externas e 2% em escadas externas. Escadas com lances curvos ou mistos devem atender a NBR 9077, porém é necessário que a distância de 55 centímetros da borda interna da escada, correspondendo à linha imaginária sobre a qual sobe ou desce uma pessoa que segura no corrimão. Os pisos e espelhos sejam dimensionados conforme 6.8.2 da figura 75. Então aqui a gente tem a figura 75, onde eu tenho uma escada curva, onde a parte curva dos degraus ali, a parte interna do degrau não seja menor que 15 centímetros, tá bom? E aí a gente traça essa linha imaginária para que o cálculo que a gente fez anteriormente, a gente possa se basear nessas dimensões para a gente conseguir ter tanto por onde passa essa linha imaginária, né, distante 55 centímetros da parede, a gente possa aplicar essa fórmula sobre essa linha. E aí a gente projeta a linha reta até encostar na parede, tá bom? A escada deve ter no mínimo um patamar a cada
3,20 m de desnível e sempre que houver mudança de direção. Entre os lances de escada, devem ser previstos patamares com dimensões longitudinais mínimas de 1,20 m. Os patamares situados em mudança de direção devem ter dimensões igual à largura da escada. Quando houver porta nos patamares, sua área de varredura não pode interferir nas dimensões mínimas dos patamares. A inclinação transversal dos patamares não pode exceder 1% em escada interna e 2% em escada externa. Vamos lá. Quais são os elementos que devem ser observados quando projetando uma escada? A primeira coisa é o desnível a ser vencido, porque é através desse desnível que nós vamos conseguir chegar naquele coeficiente certinho para analisarmos tanto a profundidade do degrau como a altura do espelho. O cálculo, propriamente dito, o revestimento do piso, que os materiais de revestimento de acabamento devem ter superfície regular, firme, estável e não trepidante. Para dispositivos com rodas e antiderrapantes sobre qualquer condição. Por que dispositivo com roda, pessoal? Porque ainda assim, a gente, quando está subindo com uma escadinha, por exemplo, uma mala de viagem que tem rodas, a gente às vezes sobe arrastando por ela, Então, é nesse sentido, Guias de balizamento. A guia de balizamento pode ser de alvenaria ou de outro material alternativo com a mesma finalidade, com altura mínima de 5 cm e deve atender às especificações da figura 72 e ser garantidos em rampas e escadas. Então a gente tem aqui a figura 72 com a guia de balizamento e as alturas dos corrimãos. Ter guarda-corpo conforme a NBR 14 718 2019, que iremos falar no vídeo 13. Corrimãos, que nós vamos falar deles no vídeo 12, tanto dos aspectos para aplicação em escadas, como para aplicação nas rampas. E a sinalização em braille nos corrimãos. A sinalização visual e em relevo deve ser aplicada no corrimão ou na parede, conforme a figura 63. A sinalização em braille deve estar obrigatoriamente posicionada na giratriz superior do prolongamento do corrimão, conforme a figura 64. Lembrando, pessoal, que essa sinalização ela deve indicar o pavimento que a pessoa está, porque aí a pessoa ela parte de um pavimento e ela se desloca até essa escada e chega até o próximo pavimento e ela consegue identificar qual que é o pavimento que ela chegou. A sinalização visual dos degraus, Então, tanto no finalzinho ali na quina do degrau, tanto no piso como no espelho, nós temos que ter essa sinalização com a dimensão mínima de 3 centímetros, de largura e de profundidade e de largura 7 centímetros. Vamos ler o texto da norma. Aplicação aos pisos e espelhos em suas bordas laterais ou nas projeções dos corrimãos, contraste com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado, conforme as opções demonstradas na figura 65. Depois a gente vê a figura 65, tá, pessoal? B. Igual ou maior que a projeção dos corrimãos laterais e com, no mínimo, 7 cm de comprimento e 3 cm de largura. E C. Fotoluminescente ou retroiluminado quando se tratar de saídas de emergência ou rota de fuga. Nota: recomenda-se estender a sinalização no comprimento total dos degraus com elementos que incorporem também características antiderrapantes. Então, se o seu piso ali ele não tem aquela característica de ser antiderrapante, você pode resolver isso colocando aquela faixa de 5 centímetros, não vou falar aqui de marca, mas tem várias marcas no mercado, que ela é tipo uma lixinha, ajuda na questão da segurança também, tá bom? E a sinalização com piso tátil de alerta conforme a NBR 16537. Então, a sinalização tátil de alerta no piso deve ser instalado no início e no término das escadas fixas.
A gente tem aqui a tabela 5 que mostra como que tem que ser essas dimensões, né? Nós temos a figura 11, e aí ela fala aqui na A, né? Que ele pede que essa distância seja variável de 0 à largura do degrau. Vamos supor que seu degrau tem a profundidade aqui de a largura de 28, a distância máxima a colocar dele é 28. Eu sempre tenho utilizado tanto no início como no final da escada, tá bom? A distância do mesma dimensão do degrau. Ajuda a pessoa com deficiência visual a identificar quando ela chegou no pavimento, né? Porque ela sente as bolinhas ali no pé e ela não dá aquele passo a mais, sabe, pessoal? Quem nunca deu aquele passo a mais quando tá descendo uma escada, né? Então, para a gente resumir essa tabela 5, é isso, tá? E a gente tem aqui a letra B e a letra D, que fala sobre a largura do piso tátil de alerta, que tem que variar entre 25 e 40 centímetros, tá bom? E lá a letra C, que é a distância do, do, da aresta do final da escada até o piso tátil de alerta, tem que ser maior que 25 centímetros, mas o recomendável é igual à largura do degrau. As escadas podem ser utilizadas para vencer os desníveis dentro do mesmo pavimento, né? O que podemos identificar como os elementos da circulação horizontal, ou ainda para vencer pavimentos e fazer parte dos elementos da circulação vertical. Em ambos os casos, sempre associado a outra forma de deslocamento vertical, seja ela escada mais rampa ou escada mais equipamento eletromecânico. No vídeo 14 falaremos sobre a circulação vertical e será a oportunidade para falarmos sobre escadas de emergência, elevadores e plataformas. Vencer os obstáculos na circulação e auxiliar nossos clientes a achar sempre a melhor solução para deixar seu imóvel acessível é a nossa missão. Para implantar os critérios da acessibilidade em sua edificação, além de ter muita força de vontade, é preciso também ter organização e estratégia. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!